pessoal, estamos aqui para falar sobre como foi constituída a Bíblia, como foi selecionadas essa lista de livros, né? Quem contribuiu para isso, qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante, né? Se existe alguma diferença, e qual a contribuição da Igreja Católica para a formação da Bíblia. Muitas pessoas dizem que meus vídeos são doutrinários, que meus vídeos são polêmicos, porque eu escolho temas polêmicos. Mas eu sempre alterno, né? Faço um tema doutrinário e faço outro tema abrangente, em que eu não falo de religião em si, mas do cristianismo em sua totalidade, né? Mas eu faço essas coisas doutrinárias, principalmente sobre a Igreja Católica, porque eu quero que os católicos sejam católicos de verdade, né? Que conheçam a sua igreja e que passem a amá-la. Não quero mais ver esses católicos de estatística. Chega o IBGE lá na casa e diz: qual é a sua religião? Aí você pensa: católica. Ah, mas se for perguntar: você conhece a doutrina da sua igreja? Você vai à missa todos os domingos? A resposta seria bem diferente. Então, é preocupada com isso, porque hoje, para eu ser católica, hoje, para eu estar fundamentada, né, para não estar aí procurando uma coisa ou outra, eu precisei estudar sobre a minha igreja, precisei tirar dúvidas que eu tinha, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma mente tranquila, que estou na minha igreja e ela mesma. Então, vamos lá. Vamos começar sabendo qual a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica e por que existe essa diferença. A diferença é o quê? É a quantidade de livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Por que há essa diferença? Qual é essa diferença? Então, são 7 livros a menos que a Bíblia protestante tem no Antigo Testamento. Porque a católica tem 42 livros e a protestante tem 39. Quais são os livros? É o livro de Baruque, o livro de Tobias, Judite, Eclesiástico, porque tem Eclesiastes e Eclesiástico. Eclesiástico, Sabedoria, 1 Macabeus e 2 Macabeus, Baruque, eu acho que eu já falei. Então, são 7 livros que eles consideram apócrifos, mas que a igreja não, considera deuterocanônicos. Então, por que tem esses 7 livros a menos? No tempo de Jesus, o cânon bíblico, cânon quer dizer lista, tá? O cânon bíblico dos judeus ainda não estava completo. E aí, quando começou, né, os apóstolos a pregarem, a língua mais predominante daquela época era o grego. Então, os apóstolos usavam a tradução dos 70, que foi uma tradução que é chamada Septuaginta. Foi uma tradução feita por 72 sábios, acho que lá em Alexandria, que essa tradução ficou na Biblioteca de Alexandria. Seria uma tradução universal, né, que eles iriam utilizar aquela tradução agora. E os apóstolos utilizavam essa tradução. E essa tradução continham esses 7 livros a mais, esses 7 livros que tem na nossa Bíblia católica. E aí os judeus, por perceberem que os apóstolos pregavam de forma diferente, resolveram fazer um concílio, né? Se reunirem para decidir quais realmente seriam os livros inspirados por Deus, quais realmente seriam os livros que constituiriam o cânon bíblico da igreja deles, da religião deles, né? Então eles fizeram esse concílio e determinaram 4 critérios. Quais são esses critérios? O livro para compor o cânon bíblico dos judeus não poderia ter sido escrito fora do território de Israel, porque os judeus acreditavam que fora do território de Israel, Deus não poderia agir, Deus não poderia inspirar, então esse livro não era inspirado por Deus. Não poderia ser depois da era de Esdras, tem uma era lá, eu não sei explicar muito bem, mas não podia ser depois dessa era, e não podia ser escrito em grego ou hebraico. Teria que ser escrito na língua mãe, aramaico. Então, os textos deveriam ser escritos na língua mãe, o hebraico, né? Então, essa história de dizer... eu cheguei e perguntei assim... por que aqui na Bíblia protestante tem 7 livros a menos que a nossa? E aí a pessoa respondeu, porque eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Gente, não é só isso, não é assim, não é dizer uma coisa que você acha e pronto. Vamos estudar, vamos buscar fatos
verídicos, fidedignos. Então, todo esse contexto, toda essa história é isso. Não é porque eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Foi porque os judeus decidiram que esses livros não eram inspirados por Deus segundo esses critérios que eu citei para vocês. Mas os apóstolos usavam a Septuaginta. A Septuaginta tinha esses 7 livros. E aí, o que aconteceu foi porque depois que Lutero traduziu lá para o ano de 520 e pouco, traduziu a Bíblia de latim para o alemão, ele decidiu que iria adotar no Antigo Testamento o cânon dos judeus e não o cânon católico. Porém, no Novo Testamento, ele resolveu adotar o cânon da Igreja Católica. Quis tirar algumas coisas. Lutero quis tirar cartas aos Hebreus, a Epístola de São Tiago e outras coisas. Só que ele viu que iria criar confusão, ia deixar muitas lacunas, então resolveu não tirar. Certo. Mas como a igreja chegou à conclusão de que esses livros deveriam conter, na Bíblia deles, de que o Novo Testamento, quais seriam os livros do Novo Testamento. Então, quanto ao Antigo Testamento, já não resta tanta dúvida, né? Então, a discussão agora era mais da igreja decidir quais seriam os livros do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a igreja tem com 7 livros a mais, porque esses 7 livros estão na Septuaginta, a tradução de 70, que foram utilizados pelos apóstolos, e porque esses livros, segundo os critérios dos judeus, que eles que determinaram esses critérios para dizer que eles não eram inspirados pelo Espírito Santo, não são critérios fidedignos. Porque se o livro fosse escrito fora do território de Israel, não era inspirado por Deus? Como assim, né? Então, quanto a isso, eu espero ter esclarecido um pouco a vocês. Eu tenho que falar rápido, né? Mas agora vamos saber, como foi constituído o cânon do Novo Testamento. Olha, digo para vocês. A Igreja Católica, muitos dizem que foi fundada por Constantino. Mas não. Constantino apenas oficializou a religião, o cristianismo, como religião oficial do Império. Mas isso não quer dizer que a igreja deixou de ser perseguida, porque ele, como ignorante das coisas de Deus, queria impor coisas a igrejas que não eram cristãs. Então foi feito um primeiro concílio para definir quais os livros do Novo Testamento, os livros da Bíblia, que era o concílio de Nicéia. Porém, alguns bispos foram mortos porque foram contra Constantino e criou uma certa confusão porque Constantino queria, sim, ele influenciou nisso, né? E aí parou por isso mesmo? Não. Gente, foram quase 300 anos para a igreja decidir quais seriam os livros que iriam compor o Novo Testamento. Então aí foram realizados vários concílios, concílios de Constantinopla, concílios de Cartago, de Hipona, e lá para o século IV, que Santo Agostinho ainda ajudou, né? Santo Agostinho ainda ajudou nessa constituição do cânon, mas só em 1555, em 46, né, no Concílio de Trento, foi oficializado por fim, que seriam esses livros da Bíblia. Só que antes disso, no Concílio de Lorena, no Concílio de Florença, né, o Papa Inocêncio, ele fez uma lista, né, dos livros que iriam compor. Então, gente, a Igreja Católica foi quem realmente selecionou esses livros que está no Novo Testamento, só está aqui. Porque a Igreja Católica passou quase 300 anos se reunindo em concílios para determinar se esses livros deveriam compor a Bíblia, se esses livros poderiam ser lidos na liturgia da missa. Então, quais foram os critérios que a Igreja utilizou? O primeiro critério era o quê? Que esses livros deveriam ser de origem apostólica, que realmente devia vir diretamente ou indiretamente dos apóstolos. E a ortodoxia. Ortodoxia quer dizer o quê? Que esses livros, esses escritos, deveriam estar em acordo com a pregação verbal, né, dos apóstolos. Não podia contradizer a pregação verbal dos apóstolos.
E o outro era se os livros eram utilizados em todas as comunidades. Então, esses foram os critérios que a Igreja Católica utilizou para determinar quais seriam os livros do Novo Testamento. Então, gente, vamos deixar de criticar a Igreja Católica. Nós sabemos de coisas erradas que aconteceram em que toda religião tem, nenhuma é perfeita, perfeita é só Jesus Cristo, né? Vamos deixar de condenar, vamos também aceitar o ponto, né? Vamos aceitar o ponto positivo, vamos reconhecer a importância da Igreja Católica, porque sem a Igreja Católica, eu sinto muito lhe dizer, mas não existiria essa Bíblia aqui que você tem na sua mão. Então entendemos que os 7 livros a mais na Bíblia Católica não são, não foram inspirados pelo Espírito Santo. A história não é essa, vocês entenderam qual é a história. O Novo Testamento só está aqui na Bíblia porque a Igreja Católica passou quase 300 anos para constituí-lo, para ter a certeza se realmente eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Assim que Lutero, começou a reforma, a Igreja fez a contra-reforma, que foi o quê? Oficializar de fato que esses livros eram os livros que iriam compor a Bíblia, porque Lutero queria tirar vários livros, certo? E aí iria adulterar de todas as formas. Então espero que nesse pouco tempo eu tenha esclarecido um pouco a vocês sobre isso, certo? Sobre o cânon da Bíblia. E deixar mais uma coisa. Leia a Bíblia. Leia todos os dias. Mas não leia de forma fundamentalista, ao pé da letra. Mas também não leia de acordo só com a sua interpretação. Nós temos a igreja, o magistério da igreja que nos ajuda a interpretar as escrituras, porque nós precisamos entender. Quando você lê algo, a quem foi dito, em que época foi dito e por que foi dito isso? E qual a importância dessa leitura para a nossa vida de hoje? Não faça em sua mente interpretações de uma coisa ou outra, que isso você pode se distorcer até o seu próprio entendimento. Eita! Então, leia a Bíblia, medite, estude, tudo. Não leia ao pé da letra, mas eu digo a você, católico principalmente, viu? Tem que dar um puxãozinho na orelha. A Bíblia, a palavra de Deus tem que ser lida todos os dias. E nós precisamos, então hoje nós já estamos mais compreendidos quanto à história da Bíblia, tá? Amém. Tchau.